Olá, pessoal! Meu nome é Scarlett Maciel e sejam muito bem-vindos à nossa aula de revisão da apostila 4 de Ciências. Então, vamos falar nesse vídeo sobre evolução, reprodução e intervenção do homem no meio ambiente, visando a solução de problemas. Falando sobre a evolução, ela trata das alterações e adaptações dos seres vivos para viverem no planeta. Existem algumas principais ideias sobre a origem e evolução das espécies, e elas podem ser divididas em dois grupos: o fixismo e o evolucionismo. O fixismo defende que as espécies são fixas e imutáveis, como, por exemplo, o criacionismo. O evolucionismo propõe que as espécies estão em constante mudança com o decorrer do tempo. Suas principais linhas são o lamarckismo, o darwinismo e o neodarwinismo. O lamarckismo baseia-se em duas leis: a lei do uso e desuso, que fala que se um organismo usa muito alguma parte do seu corpo, ela se desenvolve, e se o uso é pouco, a estrutura tende a atrofiar. E a lei da transmissão das características adquiridas, que diz que as estruturas desenvolvidas passam aos descendentes e as que atrofiam não seriam passadas. Essa foi a primeira linha evolucionista que surgiu, e o darwinismo veio depois, defendendo a ideia da ancestralidade em comum, ou seja, que todos os seres vivos tiveram o mesmo ancestral em algum momento da história, e da seleção natural, que fala que a sobrevivência e o sucesso reprodutivo dependiam da adaptação ao meio em que os indivíduos vivem, ou seja, os mais fortes, aqueles que se adaptam melhor, sobreviveriam e transmitiriam assim as características para os filhotes. Porém, Darwin não sabia explicar como a transmissão das características ocorria. Então, o neodarwinismo adicionou à teoria anterior explicações genéticas, como a mutação causada por fatores externos que alteram o código genético, ou seja, alteram o DNA do indivíduo. O Homem-Aranha é um ótimo exemplo fictício de uma mutação, já que ele sofre uma alteração no seu DNA após ser picado por uma aranha radioativa. Um outro fator considerado no neodarwinismo é a recombinação gênica, que é a mistura que ocorre entre os genes do pai e da mãe. Um outro exemplo fictício é a filha do Shark Boy e Lava Girl, que aparece no filme Pequenos Grandes Heróis. Ela possui características tanto do pai, como a mordida de tubarão, quanto da mãe, que manipulava a lava, só que no caso da menina, ela consegue manipular água. Importante lembrar que a mutação e a recombinação gênica vão também estar sujeitas à seleção natural. Bom, seguindo para a reprodução, nós temos que o objetivo dela é a perpetuação de uma espécie, e vemos que ela é dividida em dois tipos: assexuada e reprodução sexuada. A assexuada ocorre sem a presença de gametas, lembrando que gametas são as células responsáveis pela reprodução sexuada e que apresentam metade dos cromossomos de uma espécie. E por ocorrer sem os gametas, a reprodução assexuada ocorrerá por meio de divisão binária ou por meio de conjugação. Na divisão binária, a geração de um novo indivíduo se dará por conta da mitose, que é uma divisão celular que dá origem a um indivíduo idêntico ao original. A conjugação ocorre a partir de uma troca de material genético que vai ocorrer entre bactérias. Uma vantagem da reprodução assexuada é que ela é mais rápida quando comparada à sexuada, tendo o potencial de gerar mais indivíduos da espécie em um menor tempo. A reprodução sexuada vai ocorrer a partir de gametas e pode ser do tipo partenogênese, onde um gameta não foi fecundado e dá origem então a um indivíduo haploide, ou seja, ele possuirá apenas um conjunto de cromossomos, e a reprodução sexuada também poderá ocorrer através de fecundação, que é o encontro dos gametas macho e fêmea
dando origem a um indivíduo diploide, que é aquele que possui 2 conjuntos de cromossomos. Esse tipo de reprodução é mais lenta, porém confere variabilidade genética, que é uma vantagem evolutiva muito importante. Entrando no último tema dessa apostila, que é a intervenção do homem visando a solução de problemas ambientais, podemos começar falando que o acesso a ambientes naturais equilibrados é um direito de todos os cidadãos brasileiros, garantido pela Constituição Federal de 1988. O ambiente natural equilibrado é um ambiente sustentável, onde utiliza-se os recursos de maneira que o meio ambiente possa se manter saudável. O desenvolvimento sustentável é tratado pela ONU e tem como alguns dos objetivos acabar com a fome, alcançar segurança alimentar com melhoria da nutrição, promover a agricultura de forma sustentável, assegurar bem-estar e vida saudável para todos, garantir disponibilidade de água e saneamento para todos de forma sustentável e tomar medidas para o combate às mudanças climáticas, principalmente causadas pelo homem. Tudo isso parece muito difícil de ser alcançado, porém esses objetivos foram lançados em 2015 e fazem parte da Agenda de 2030 da ONU, ou seja, 15 anos para planejamento e execução. Mas vocês devem estar se perguntando como você, aí da sua casa, pode ajudar a tornar nosso meio ambiente sustentável. Bom, pequenas atitudes como reduzir o consumo de água, energia elétrica, plástico e até de alimentos industrializados podem ajudar o meio ambiente, já que tendem a reduzir a atividade industrial, que gasta uma enorme quantidade de água e geram poluição de forma considerável. Para finalizar, é sempre bom pensarmos que é necessário entender que o meio ambiente é um bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade e uma responsabilidade de todos. Bom, assim nós vamos terminando a nossa revisão. Não deixem de estudar os materiais disponibilizados pelo seu professor. Obrigada por assistir até aqui, bons estudos e até a próxima!